Páginas Soltas. Uma viagem ao mundo dos livros. Sandra Barbosa apresenta-lhe os livros de sempre, as obras mais recentes e entrevistas com autores. Aos sábados, entre as 15 e as 16, na Torres Novas FM. Páginas Soltas. Deixe contagiar pela magia dos livros. Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso Páginas Soltas, aqui em 100.8 MHz na Torres Novas FM. Uma vez mais uma sugestão de leitura, uma não, muitas, porque o nosso convidado já tem imensos livros publicados e hoje, num programa só, vai ficar a conhecer todo o seu percurso. É talvez, também não é talvez, é de certo o escritor que mais vezes nos visita. Nos últimos anos, em janeiro e fevereiro, tenho sempre o privilégio de ter aqui comigo para falarmos do seu mais recente lançamento, e hoje assim é. Nuno Nepomuceno, o homem de quem vos falo. Olá, Nuno, boa tarde. Olá, boa tarde a todas as pessoas que estão a ouvir e boa tarde também para ti, Sandra. Obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite, já, como disse o Jorge, já faz parte da família. Fazes parte da casa, é sempre muito bom. Já sei que em janeiro conto sempre contigo e com o Liberteu. Tem sido assim? Sim, tem sido. Eu tenho conseguido lançar um livro por ano e inicialmente quando eu fiz a transição de editoras para a Cultura Editora, Pecados Santos, que foi o primeiro livro da série Afonso Catalão que a Cultura Editora publicou, acabou por ser planeado ou encaixado em janeiro, por questões de calendarização da própria editora. E a partir daí começou a fazer algum sentido, sempre que eu apresentava um novo original, apresentá-lo em janeiro. As pessoas já estão habituadas. Não só que eu publique um livro novo em janeiro, como também o mês de janeiro é tradicionalmente um mês onde aparecem bons livros à venda. As pessoas normalmente têm uma ideia errada acerca do livro, acerca do mês de janeiro. Por ser o mês a seguir ao Natal, muitas pessoas pensam que será um mês de alguma espécie de refúgio. De todo não é. Normalmente saem sempre bons lançamentos em janeiro, e nomeadamente bons thrillers. E a editora, na altura, com o Pecados Santos, a lógica foi posicionar o Pecados Santos junto dos outros thrillers que estavam a sair na altura, tentando... Pronto, estamos todos juntos. A partir daí criou-se uma tradição e agora os originais acabam por ser sempre planeados para janeiro. Tu és um autor que já esteve e está em número 1 em diversas livrarias, quer online, quer físicas. O teu nome já é um caso sério de sucesso nas letras portuguesas. Como é que tu vês agora toda esta situação que estamos a viver, livrarias fechadas, os teus livros também em stand-by, nomeadamente este último que foi lançado agora? Sim, eu acho que tenho 3 sentimentos relativamente a isto. O primeiro sentimento é enquanto cidadão, e eu obviamente que compreendo a necessidade de proteger a saúde pública e apoio o governo nas decisões difíceis que tem tomado, e compreendo que temos que encerrar, temos que estar em casa, as pessoas têm que ter paciência até isto ficar um bocadinho mais controlado, porque neste momento eu acho que o que nós estamos a viver é uma fase de completo descontrole no país, ao ponto do Serviço Nacional de Saúde estar a entrar em ruptura. O que é mau não só para tratar os doentes da pandemia, como também para todas as outras doenças que continuam a existir. Urgências, por exemplo, ou mesmo doenças crónicas. Sim. Que estão em stand-by, cirurgias a aguardarem por meses indefinidos, pessoas a precisarem de tratamento e a definharem em casa sem conseguirem uma assistência médica digna. E obviamente que isso é um problema que, enquanto cidadão, me preocupa. Do ponto de vista profissional, para mim, estando no setor da cultura, vejo tudo isto com muita preocupação, porque, tomando em conta o meu caso particular e o caso da série Afonso Catalão, o Cardeal saiu a 14 de janeiro e 3 dias depois as livrarias e os hipermercados deixaram de poder vender o livro. O que significa que o livro que por si já tem uma vida curta, porque hoje em dia o mercado, o livreiro trabalha muito com novidades e rapidamente aquilo que é novo e excitante passa a notícias de há 3 semanas. Na realidade, este livro acabou por ter uma vida ainda mais curta de 3 dias
e nós não sabemos muito bem o que é que vai acontecer quando as livrarias reabrirem e quando é que isso vai acontecer, porque provavelmente este confinamento a que nós estamos a ser forçados irá durar mais do que um mês. Sim. Tendo em conta tudo aquilo que está a acontecer e a forma pouco controlada como a pandemia se está a espalhar. E nós não sabemos quando é que as livrarias irão reabrir, será em fevereiro, será em março, será mais tarde do que isso, e em que condições irão fazê-lo. E todo o trabalho de preparação que foi feito para posicionar o livro no mercado, seja através de divulgação, seja até através do próprio trabalho da editora e do dinheiro da editora que comprou espaço nas lojas, neste momento está perdido. E apesar de esse dinheiro não ter sido completamente desperdiçado para quando as livrarias reabrirem e os hipermercados poderem voltar a vender livros, nós vamos ter outra vez novamente direito ao dinheiro que foi investido, ao espaço que foi investido, mas a questão é que todo o fator novidade, que hoje em dia, sendo muito honesto, é muito importante para a venda de um livro, vai-se perder. E tu fazes campanhas excepcionais de lançamento? Eu faço, eu tento. Tu investes muito nisso. Eu tento. E depois o terceiro sentimento que eu tenho é de frustração. Porque é o meu bebê. Acabadinho de nascer. Acabadinho de nascer, é o meu original para 2021. Eu não vou ter mais nenhum original em 2021. Inclusivamente eu tinha planeado uma reedição do Espião Português para 2021 e possivelmente logo da Espia do Oriente ainda em 2021, e neste momento não sei se isso vai acontecer, porque a editora vai ter que atrasar todos os lançamentos que tinha previstos, para além de todas as dificuldades pelas quais a editora, a minha e todas as outras, irão agora passar porque foram privadas das receitas, e tudo o resto tem que ser equacionado, e isto é apenas um exemplo de tudo o que acontece no setor cultural e também noutros setores, obviamente, como por exemplo a restauração, que está a ser muito afetada. Sem dúvida, sem dúvida. Mas olha, os teus livros estão online, portanto quem quiser comprar os teus livros pode continuar a lê-los e pode adquiri-los online. As vendas online continuam, qualquer livraria que disponibilize esse serviço pode vender o livro online e as pessoas podem receber o livro em casa via CTT. Brevemente, o próprio e-book do Cardeal e também da prequela, O Assassino, Crónicas da Vida ou da Morte, também estará disponível em e-book. E será uma forma alternativa das pessoas lerem, obviamente que para mim acaba por não compensar, porque as vendas online não são tão representativas quanto os nossos governantes possam pensar. Sim, é verdade, isso é verdade. Olha, Nuno, eu acho que nós podemos dividir o teu trabalho em dois grandes grupos. O grupo destinado ao espião português, a Espia do Oriente e Hora Solene, não é? Esta trilogia freelancer que tu lançaste há uns anos atrás, e depois temos a série Afonso Catalão, que é esta que também nos traz aqui hoje. Vamos por partes. Para quem ainda não conhece o teu trabalho, que eu acho difícil, porque os ouvintes do Páginas Soltas já te conhecem muito bem, fala-nos um pouco desta trilogia freelancer, da qual tu foste premiado inclusivamente. Sim, a trilogia freelancer, o primeiro livro, O Espião Português, foi publicado em 2012. Na altura foi o meu primeiro livro e o livro acabou por ser publicado porque eu venci um concurso literário organizado pelo Grupo Sonai, pelo Grupo Leia e também pela revista Lux Woman, que estavam à procura de um novo autor para divulgar, e o vencedor fui eu. A partir daí depois publiquei também... Nada te parou. Algumas coisas pararam. Foi um percurso um bocadinho acidentado. Porque é difícil entrar no mercado para alguém como eu que não tinha nada publicado, e é difícil conseguir continuar a publicar em Portugal quando o primeiro livro, apesar de ter corrido bem, não teve resultados extraordinários, obviamente. Eu não lancei um livro e não vendi 100 mil exemplares do livro. Porque tu não escreves aquela literatura cor-de-rosa que faz vender os 100 mil livros. Os teus livros são de qualidade, são para um público mais exigente também, um público mais exigente, portanto não tenhas pena. Não, mas tive que fazer o meu percurso, tive que fazer o meu trabalho, tive que insistir, tive que acreditar no meu projeto e no meu valor. Felizmente as coisas acabaram por correr bem. Depois, passado 3 anos, saiu a Espia do Oriente e a partir daí então sim, houve nitidamente uma evolução na carreira, não só em termos de frequência. Eu desde 2015 até 2021 já publiquei 7 livros, 7 originais,
Neste momento, a editora que me representa, a Cultura Editora, está inclusivamente interessada a reeditar os meus livros anteriores, o que acho que é um bom indicativo da recepção que os livros têm junto dos leitores. E por outro lado, acho que também tem havido, eu tenho tentado introduzir algumas mudanças no meu género, com o objetivo de tentar introduzir mais qualidade e tentar chegar a um público maior. A trilogia Freelancer é uma trilogia que eu considero pertencer a um género literário de espionagem de ação. Isto está concluída, não pensas publicar mais nada dentro Não, está mesmo concluída. Está mesmo fechada. Está mesmo fechada. Com a série Catalão, na minha opinião, são thrillers mais psicológicos, com outro tipo de objetivos. E acho que são essas as principais diferenças entre estas duas fases da carreira. Sim. Em 2016, salvo erro, lançaste então A Cela Adormecida. Sim. E foi aí que nos deste a conhecer a personagem que te acompanha desde então, a ti e a nós, o Afonso Catalão. São já vários anos de amizade, de cumplicidade, fora os do tempo da escrita, porque os livros saem anualmente, mas depois há todo um trabalho de casa que é preciso fazer. Eu atrevo-me a dizer que o Afonso Catalão se tornou um dos teus melhores amigos. Quase. É quase como se ele vivesse ali em casa comigo, ele, a mulher e o filho. Sim, acaba por ser uma companhia. Não é uma companhia tão frequente quanto eu gostaria que fosse, porque eu não consigo trabalhar um ano inteiro com o Afonso. Normalmente o que eu faço é reservar não consigo ter a disponibilidade de tempo para isso, como tenho outra profissão, não consigo passar um ano inteiro a escrever. Normalmente o que eu faço é tentar organizar a minha vida de forma a reservar alguns meses depois para poder estar mais disponível para a escrita do livro. E em termos de redação, o Afonso acaba por passar comigo cerca de meio ano. Mas é uma personagem que acho que é bastante rica e complexa e de uma certa forma, apesar de ter os seus defeitos e de ter os seus fantasmas e de ter os seus esqueletos no armário, digamos assim. É humano, é muito humano. É muito humano. E acho que também é um bom exemplo para as gerações mais novas que venham a ler os livros. Olha, vamos acompanhar então o percurso do Afonso Catalão, também para fazermos uma emissão diferente daquelas que habitualmente fazemos, em que passamos por todos os teus livros. Eu gostava que tu pegasses no Afonso e fizesse o Afonso crescer desde o primeiro livro até chegarmos ao livro de hoje. Portanto, quem era o Afonso na Cela Adormecida? O Afonso na Cela Adormecida era um homem muito misterioso. Era um professor universitário solitário, que nos aparece envolvido num atentado terrorista, sobre o qual nós não temos a certeza se ele tem ou não responsabilidades, mas que percebemos imediatamente que de facto esconde alguns segredos, muitos deles relacionados com a morte e com o terrorismo. E esse é o Afonso Catalão que é apresentado em A Cela Adormecida. É uma personagem com um passado muito complexo e muito rico também, que viveu fora do país e que deixou a sua marca nos locais pelos quais passou. Depois o Afonso evolui ao longo dos livros. Em Pecados Santos? Em Pecados Santos. Andou perdido por Jerusalém, por Londres, o que é que ele andou a fazer? Andou a tentar descobrir quem tinha matado o Rabino Samuel e quem andava a cometer crimes na comunidade judaica portuguesa. E ao mesmo tempo, eu acho que Pecados Santos, pelo feedback que me chega dos leitores, aparentemente Pecados Santos parece ser o livro preferido da maior parte dos leitores. Eu acho que muitas vezes dizem isso porque Pecados Santos é talvez o livro mais comercial de toda a série, por envolver mais violência e ser graficamente mais explícito. Eu penso em Pecados Santos como talvez o livro em que o Afonso aparece mais denso, porque em Pecados Santos nós conhecemos o que realmente aconteceu quando Afonso viveu em Cambridge. E isso é algo que foi recuperado agora para o Cardeal, em que Afonso volta finalmente a Cambridge ao fim de tantos anos e de tanto sofrimento que essa passagem por lá lhe causou. É verdade. Entretanto, ele vai passar à Última Ceia, um livro também, eu gostei muito da Última Ceia, mas é um livro também ligado à arte, não só à religião, porque há muito de religião no teu livro, nos teus livros, mas aqui estamos mais no domínio da arte. Sim, a Última Ceia é um livro sobre roubo de um quadro, que é um registro sobre o qual eu nunca tinha pensado enverdar,
temas que gostei bastante. Eu gosto de ler esse tipo de livros, mas nunca tinha pensado em ler, em escrever um livro sobre o roubo de um quadro. Aliás, uma das minhas próximas leituras vai ser o Quem Arrisca, do Jeffrey Archer, que é sobre o roubo de um quadro também. Acho que a Última Ceia marca uma transição no Afonso, porque é o último livro da série em que nós assistimos aos flashbacks ou às analepses sobre a vida do Afonso, neste caso em criança, e sobre a morte da mãe e tudo aquilo que aconteceu na altura em que a mãe morreu. E a partir daí, na morte do Papa e no Cardeal, nós já não temos essas analepses relativamente ao Afonso, o que significa que o passado do Afonso já não tem mais segredos para explicar. O que não quer dizer que o personagem não continua a ser complexo e ter densidade, porque ele tem essas características, e acho que é um personagem que faz o que tem que fazer e às vezes acaba por ir um bocadinho fora daquilo que é a moralidade convencional para fazer exatamente aquilo que ele acha que está certo. É verdade. A morte do Papa, voltámos aqui em força a temas ligados à Igreja. És muito crítico relativamente à Igreja neste livro. Agora, no Cardeal também és. Também há ali umas passagens. Sim. Qual é a tua posição relativamente à Igreja? Eu sou católico. Isso não te impede de relatar aquilo que, na tua opinião, está errado. Sim. Acho que é exatamente essa a minha atitude. Eu sou católico, eu acredito em Deus e acredito nos ensinamentos de Jesus Cristo. Foi assim que fui educado. Se um dia eu tiver filhos, vou querer que os meus filhos sejam batizados, porque eu acredito nesse sacramento. Agora, não acredito em muitas das coisas que se passam no seio das altas patentes da Igreja, tal como se passam em muitos outros sítios. A Igreja não é um sítio exclusivo de perfídia e vícios. Isso existe em todo o lado. O facto de aparecerem em A Morte do Papa e também no Cardeal associados à Igreja tem a ver com o próprio conteúdo da série, que desde o início tem um teor religioso bastante acentuado. Todos os livros acabam por se centrar numa religião, porque a personagem assim o exige, porque o Afonso tem uma ligação profunda à religião, é algo que o define. Ele tem um interesse genuíno sobre tudo o que é religião. Isso acabou por ser transportado para cada um dos livros. Agora, mais recentemente, acabei por me fixar na religião católica. A Morte do Papa foca-se no Vaticano. O Cardeal já tem a ação um bocadinho dividida entre o Vaticano e Cambridge, mas continua a abordar temas religiosos. E quem sabe o que virá então no próximo livro. Estou curiosa. Olha, fresquinho, como tu disseste, saiu a 14 de janeiro O Cardeal. Diz-nos a sinopse o seguinte: a pacata cidade de Cambridge estremece ao ser confrontada com os pormenores monstruosos do crime. Mas tudo piora quando uma criança desaparece a caminho da escola. O menino é encontrado numa mata, nu e estrangulado. Adam Emanuel, um escritor inglês, é visto a fugir do bosque. E todos, exceto a jornalista e um professor universitário, acreditam que é culpado. Simultaneamente, um cardeal chega à cidade do Vaticano num ambiente de grande polémica. O novo Papa foi assassinado. O mundo prepara-se para mais um conclave e um delator continua a publicar informações comprometedoras sobre a Santa Sé. Todavia, será que o religioso recém-chegado veio para ficar? Porque esconde a associação a um assassino profissional. Será ele capaz de resistir à aproximação de uma bela, mas nada inocente mulher? Estas e outras perguntas no Cardeal. E respostas. Nuno, este livro tem uma capa lindíssima. Tem. A designer Vera Braga excedeu-se. Fez um trabalho excepcional. A capa está muito bonita. A ideia é mais ou menos minha, porque a editora normalmente pergunta-me antes de começar o design o que é que eu... Como é que tu vês? Como é que eu vejo a capa e... Normalmente eu digo, não façam isto, não façam aquilo, não façam... É mais o que tu não queres. Por exemplo, em Pecados Santos eu disse, não coloquem uma cruz na capa de Pecados Santos, porque apesar de ser um livro sobre religião, estamos a falar do judaísmo. Sim. Eles não acreditam em Cristo, portanto não vamos colocar uma cruz em Pecados Santos. Para aqui não fiz isso, mas disse, não sei, eu gostava talvez de uma ponte, acho que é obrigatório existir um cardeal na capa do livro. As flores também acho que devem estar presentes, porque as estrelas de Natal também podem ser designadas por cardeais e faz parte do enredo do livro esse pormenor. E disse que o livro também devia ter alguma coisa relacionada com Cambridge em vez de ser com o Vaticano, como é o caso da capa da Morte do Papa.
Mas não imaginava isto. Está muito bonito. Mas o contraste de cor, o branco, o vermelho. Está... Sim, não imaginava isto e quando vi a capa fiquei deslumbrado. A capa é lindíssima. Sim. Talvez a mais bonita. Acho que sim. A capa de todas é mais bonita, é mais atrativa. E essa fitinha vermelha na cintura fui eu que disse: punha lá uma fitinha vermelha. Claro, um por maior. Não, está muito bonito este livro. Realmente é daqueles livros que chamam a nossa atenção e que está graficamente muito, muito bonito. Também fizeste uma campanha de marketing muito interessante com ele, que eu também fui vendo através da tua página de Facebook e nas redes sociais. Também, tu tens feito isso agora nos últimos anos. Começaste ali na Romã, a Romã foi uma imagem que me ficou. Sim. E entretanto, todos os anos também tens investido neste sentido. Sim, também que investido cardeal. Sim, este ano foi altamente condicionado pela pandemia. Inicialmente, nós normalmente começamos sempre o marketing para o próximo livro com uma sessão fotográfica. Divulgamos a sessão e aproveitamos a sessão depois para design de anúncios e cartazes e publicidade online e publicações nas redes sociais que utilizamos com essas fotografias mais adiante. Desta vez tudo acabou por ser muito condicionado pela pandemia. Os planos originais eram para eu ir a Londres fotografar em outubro com a mesma fotógrafa dos livros anteriores, que é inglesa, a Anna McCarthy, e eu devia ter ido a Cambridge fotografar mesmo para o livro e tínhamos algumas coisas diferentes, como no meio do rio, ou dentro de uma chalana, por baixo das pontes, etc., já planeados. Infelizmente, na altura, foi quando nós estávamos a preparar isso, foi quando o Reino Unido impôs novamente a restrição da quarentena de 15 dias antes de quarentena de 15 dias antes de ir para lá, ou no fim de lá está, assim que lá chegássemos, e isso tornou tudo incomportável. Eu não poderia ficar 15 dias fechado a algures no Reino Unido e depois então ir fazer a sessão fotográfica, não dava, e tivemos que mudar tudo. Acabámos por contornar aqui o assunto contratando uma fotógrafa portuguesa, a Marisa Martins, desculpe. A Marisa fez um trabalho excepcional, sobretudo porque foi chamada à última da hora para o projeto. E entrou no espírito. Ela deu ideias preciosas para o livro. A Marisa é uma fotógrafa que trabalha muito com texturas. E ela, nas reuniões que nós fizemos, que foram todas por videoconferência, eu só conheci a Marisa a 5 minutos antes de começar a sessão fotográfica, quando fui encontrar com ela à Sintra. Nessas primeiras reuniões por videoconferência que fizemos com a Marisa, ela disse: eu estou a ver o Nuno em cinzento. Cinzento, ferro, musgo, muros, é isso que eu vejo. E nós, ok, Marisa, tudo bem. Mas assim, depois o resultado acabou por ser extraordinário. A Marisa fez um trabalho lindíssimo. Mesmo aquela campanha com o cardeal lá dentro. Sim. E temos a parte de eu vestido de cardeal, que fica muito bem. Foi algo que nós abordámos com algum cuidado. Inicialmente, a ideia do traje do cardeal era para replicar em Londres, no mesmo cenário que usámos no passado para a morte do Papa, em que utilizámos o domo da Catedral de São Pedro, o domo da Catedral de São Paulo, como se fosse o domo da Basílica de São Pedro no Vaticano. E eu iria fotografar, e estava tudo já organizado e autorizado pelo centro comercial onde fizemos essas fotografias, que é um centro comercial com um terraço com vista para a Catedral. Já estava tudo tratado para eu fazer as fotografias lá, vestido de cardeal, replicando um bocadinho a imagem que tinha sido feita para a morte do Papa, em que eu estou vestido com as roupas do Afonso, que é o sobretudo. Isso infelizmente teve tudo a ruir e acabámos por improvisar. Conseguimos autorização na Penha Longa, numa antiga igreja, para fazer as fotografias, e foi assim que surgiu. Na altura o editor estava um pouco receoso relativamente às fotografias frontais comigo vestido de cardeal, porque receava que alguém se sentisse de alguma forma ofendido. Mas nós iniciámos a campanha por publicar algumas fotografias em que as pessoas não têm certeza se sou eu ou não. Pareço eu, mas não se vê muito bem, a cara está assim meio tapada pela luz. A Marisa teve que ser mais criativa nesse aspecto e fez novamente um trabalho excepcional em termos de luz. Mas depois, a semana passada, acabámos por publicar mesmo
a fotografia comigo de frente, em que estou vestido de cardeal. Acho não ofende ninguém. Não, e acho que as pessoas até acharam, compreenderam. Claro que sim. Sou eu na personagem e Claro não estou ali a gozar com nada. É preciso distinguir a arte da realidade, Sim, obviamente. sim. Olha, Nuno, eu sei que desta vez o Afonso Catalão se movimenta entre Cambridge e a cidade do Vaticano, e também sei que este romance foi inspirado em crimes reais. Fala-nos Sim. disso. Pronto, o Cardeal é marcado pelo regresso de Afonso Catalão a Cambridge. Esse regresso acontece de forma casual. O Afonso recebe um convite para ir dar umas conferências à universidade, uma universidade com a qual ele já trabalhou no passado. Simultaneamente, ou por volta da mesma altura, um escritor inglês que por acaso o Afonso já conhecia da morte do Papa, acaba por se ver envolvido em 2 crimes com contornos bastante macabros. O corpo de uma criança desaparece a caminho da escola e o corpo é encontrado num dia mais tarde com marcas de violência física, despido, possivelmente até com alguns indícios de violência sexual numa mata junto a uma das pontes de Cambridge. E 2 dias depois dessa descoberta, o corpo de uma idosa que tinha desaparecido é encontrado esquartejado junto às margens do rio, e essa idosa é precisamente a tia deste escritor. Essa idosa deixa-me muito dinheiro, deixa-me uma fortuna enorme. Adam, o escritor, e a irmã Lizzie são grandemente beneficiados com a morte desta idosa, não só porque há uma herança grande para ser recolhida, como também pelo facto de Adam se tornar, à conta da sua prisão e da sua acusação, Adam se tornar ainda mais popular do que já é, e os livros de Adam começam a vender como pão quente, digamos assim, e criam-se ali algumas dúvidas relativamente às intenções de Adam e se ele foi realmente o culpado, e tudo indica que sim. E o livro acaba por estabelecer essa dúvida, ou seja, quem matou Laura Emanuel e também quem terá matado um cardeal, o novo Papa, que é encontrado morto, com claros indícios de homicídio, num apartamento no Vaticano, que curiosamente lhe pertence e que tem, onde são encontrados alguns objetos muito comprometedores. Sem dúvida. Excelente resumo da obra. Excelente resumo da obra. Mas eu vou querer saber mais. Olha, isto estou de tal maneira curiosa que vou ler aqui, com a tua permissão, um pequeno parágrafo que eu achei muito engraçado e que me deixou logo aqui assim a magicar. Diz assim: A Morte do Papa, o livro mais recente de Adam, fora publicado somente algumas semanas antes. Tratava-se de uma rara incursão do género dos thrillers para o escritor que já ganhara o Man Booker, o prémio literário mais importante no Reino Unido. Com Raiva, um romance contemporâneo sobre relações familiares. Porém, a aposta feita estava a revelar-se extremamente bem-sucedida. Saltar imediatamente para o primeiro lugar dos tops da maioria das livrarias, uma posição que continuava a ocupar, prometendo manter-se aí durante os meses seguintes, uma vez que as vendas aumentavam de semana para semana. E a minha pergunta é: se o Adam escreveu A Morte do Papa, temos que o acusar de plágio ou o Adam és tu? Não, acho que temos que acusar de plágio. É plágio? Que andou a copiar o meu livro. Isso já vem curiosamente da Morte do Papa, em que o Adam surge no início do livro, mas ninguém percebe muito bem quem ele é, e depois mais à frente mais se descobre. Uma figura misteriosa. Mais uma figura misteriosa na Morte do Papa. E depois mais à frente, sensivelmente a meio do livro, percebemos quem ele é. E uma das relações da Morte do Papa é que ele está a escrever um livro chamado A Morte do Papa. É um bocadinho sinistro. Portanto, eu calculei que ele não fosse assim propriamente uma representação tua, porque tu és muito simpático. Eu espero que não. Acho que há sempre uma tendência para fazer algum paralelismo entre o autor de um livro e uma personagem que é escritor dentro desse livro. As pessoas pensam sempre que de alguma forma se trata de um decalque do próprio escritor que se introduziu dentro do livro. Sim. É o caso, por exemplo, do último livro de Joel Dicker, em que ele é a personagem do livro. Não é o caso dos meus livros. Certamente não é o caso do Cardeal. Eu não fui acusado de nenhum crime, felizmente. Nem ando a matar a minha tia idosa. E o Adam é bastante diferente de mim. Para além de mais, é bastante mais jovem do que eu. O Adam tem 30 e poucos anos e eu já tenho 42. Portanto, não há assim tantos paralelismos quanto isso.
Mas também é um caso sério de sucesso. O Adam é um caso sério de sucesso. Assim como tu. Sim, eu não sei. Eu espero que sim. Eu acho que sim. Claro que sim. E a Lizzie? Para além de ser a irmã do Adam, quem é a Lizzie? A Lizzie é a minha personagem preferida do livro. Eu acho que é uma personagem muito querida. Muito. Uma personagem que adora livros. É a irmã do Adam. É uma personagem que acaba por ser de alguma forma sempre suspeita ao longo do livro, porque vivia na mesma casa que o Adam quando a tia desaparece, e apesar dos indícios apontarem para ele, nunca é esclarecido se não terá sido ela ou os dois os responsáveis pela morte de Laura. Eu acho que é uma personagem sonhadora, e é uma personagem que fez algumas opções erradas no passado, e talvez a opção mais errada que tenha feito para o seu próprio bem tenha sido ficar junto do irmão e talvez junto da tia. Acho que é uma personagem que sacrificou a sua vida em prol da família, e é uma personagem, embora isso não seja muito claro ou não esteja muito explorado neste livro, é uma personagem que de certa forma está a ser menosprezada pela sociedade em geral, porque é uma rapariga com um talento enorme, que esconde alguns segredos também, que as pessoas vão ficar a conhecer no livro. Todas as suas personagens têm. Que as pessoas vão ficar a conhecer no livro, e é uma personagem que sofre um bocadinho no Cardeal, e sofre bastante com o final do livro. Sim. Eu acho que o final que a Lizzie tem é um bocadinho ambíguo, e o objetivo foi mesmo esse, ser ambíguo. Mas é uma personagem que sonha, uma personagem que acho que acaba por resumir os sonhos de todas as jovens e todas as mulheres, e também representar a paixão pela leitura. Sim, e dá ali um ar mais doce quando de repente tu tens ali umas descrições assim completamente macabras e difíceis, de repente aparece a Lizzie e ajuda-nos a respirar e a Lizzie é uma personagem muito fresca. E é uma personagem que é inspirada numa pessoa que eu conheço, uma rapariga fisicamente parecida com ela. A ideia da Lizzie, cada vez que penso na Lizzie, penso nessa pessoa. E quem é este cardeal que dá o nome ao teu livro e que tu classificas logo aqui na capa como assassino, sacerdote e amante? O cardeal pode ser muitas coisas. E as pessoas, quando forem ler o livro, vão ter que perceber, afinal, o que é que o título significa. O cardeal pode ser um sacerdote, porque uma das personagens do livro é um recém-possado cardeal que chega ao Vaticano na iminência do novo conclave. O cardeal é também uma flor, que misteriosamente aparece associada aos 3 crimes que iniciam o livro: a morte do cardeal em Roma, a morte de Laura em Cambridge e a morte de Andy, a criança, também em Cambridge. O cardeal é também a alcunha de um assassino profissional que já vem da morte do Papa e que aqui volta a aparecer, e que está, nós percebemos ao longo do livro que ele está de alguma certa forma associado a estes crimes. E o cardeal também é um livro. É o meu livro, e é novamente um livro escrito por Adam Emanuel, que surge já mais para o fim, e é um livro proibido porque nunca foi publicado. Tantos mistérios. À semelhança do que aconteceu na morte do Papa, neste livro apresenta uma crítica feroz à Igreja. Já tínhamos falado nisso há bocadinho. Nunca tiveste ninguém relacionado com a Igreja a colocar em questão este teu livro? Nunca foste abordado nesse sentido? Não, nunca aconteceu. Pronto, nunca tive qualquer tipo de retorno negativo ou questionamento por parte da Igreja. Mas tens aqui passagens muito difíceis. Sim. Falas muito na questão da sexualidade, da homossexualidade, do abuso, e já na morte do Papa isso acontecia. Relativamente a este livro também, fiquei com a sensação que já tinha dos anteriores, é que há aqui muito trabalho de casa e pesquisa. Por exemplo, estou aqui a recordar-me da história dos Reis Magos, que eu achei muito engraçado, porque a avaliar por aquilo que tu escreves, eu também não sabia bem a história verdadeira. Tu fazes essa pesquisa de uma forma consciente, ou ao longo dos teus dias vais recolhendo as informações, vais guardando para mais tarde poder
transformá-las em livro? O que é que tu vais à procura? É um misto das duas coisas. Para o Cardeal eu fui à procura de conhecer melhor Cambridge. O meu problema com a redação do livro era Cambridge. Eu conhecia mal a cidade. Eu estive lá alguns dias, quando em 2019 estive em Londres a fotografar com a Ana. Depois tirei alguns dias a cidade-ação fotográfica para ir visitar Cambridge, apesar de estar a ficar em Londres e vinha para Cambridge. E esse foi o maior desafio, e o objetivo em termos de pesquisa foi conhecer melhor Cambridge, porque eu achei que a cidade de Cambridge ia ser muito importante para o livro, um pouco à semelhança do que acontecer com a religião muçulmana em essa adormecida, que parece que está omnipresente no livro inteiro. E acho que aqui Cambridge acaba por estar omnipresente também no livro inteiro. Depois, há pequenos pormenores que acabaram por vir depois, já durante a redação do livro, e o caso da Adoração dos Reis Magos, que é uma obra que está em exposição na capela gótica de King's College, em Cambridge, acabou por ser pesquisado mais tarde durante a redação. Isto porquê? Porque enquanto eu estava a conhecer melhor King's College, descobri que havia esse quadro em exposição. Pensei, obra de arte outra vez, lá vou eu cair no mesmo sítio. E foi aí também que começaram a surgir algumas ideias de recuperar algumas das personagens dos livros anteriores, nomeadamente a Sofia, da Última Ceia, que está associada à arte. E fui saber mais sobre essa obra de arte, e a primeira coisa que eu tinha que compreender era o que é que o quadro representa, o que é que Rubens, o autor da Adoração dos Reis Magos, quis dizer com esta pintura, quis expressar. E foi aí que depois cheguei à verdadeira história dos Reis Magos, que não se sabe bem se são três ou não. É verdade. Eu fiquei curiosa, e depois de ler a tua passagem fui pesquisar e disse, isto é mesmo assim, fiquei assim, eu adoro quando um livro me surpreende e quando posso aprender com ele também. Não. E agora o Afonso Catalão, quem é o Afonso Catalão neste livro? Afonso Catalão continua a ser um professor universitário, agora radicado em Lisboa, ele desde a cela adormecida que vive em Lisboa, e que recebe um convite para ir fazer durante 2 meses várias sessões de conferências ao King's College, em substituição de um outro colega que não pode comparecer. Afonso acaba por ir para Cambridge, e chega a Cambridge no mesmo dia em que Adam é preso. Ele tem uma relação muito distante com Adam, é uma pessoa de quem ele não gosta, ou com quem esteve apenas uma vez. E não deixou saudades. Exatamente. Mas Afonso sente, de alguma forma, que há algo mal explicado na prisão de Adam. É muito intuitivo, não é? É muito intuitivo. Ele sente que, de alguma forma, há algo mal explicado na prisão de Adam, e isso faz-o relacionar-se com o seu próprio passado em Cambridge, porque ele também se sente que foi injustiçado quando viveu em Cambridge, porque foi acusado injustamente de coisas que não foram bem aquilo que as pessoas julgaram que aconteceu. Mas depois acaba por ter algumas surpresas no meio dessa... Mais uns mistérios. No meio dessas investigações. Há mais pessoas que morrem. E depois a história de Adam, afinal, revela-se de forma diferente do que ele originalmente pensara. É verdade, exatamente. É verdade. Eu sei que a última... antes disso queria perguntar outra coisa. Neste livro, quais foram os obstáculos mais difíceis de ultrapassar? Quais foram aquelas situações que para ti foram mais difíceis de contornar? Essencialmente foi a complexidade do enredo, porque eu penso em O Cardeal como um livro de transição. Para mim, que tentei aqui introduzir elementos novos, como acontece, por exemplo, com as pequenas passagens relacionadas com o sobrenatural, em que nós ficamos, ou pelo menos eu tentei que as pessoas ficassem na dúvida sobre se a mulher que conversa com Adam é real ou não. Aparentemente é, mas depois no fim parece que não é. Não sabemos muito bem. Isso é algo novo, e são elementos que eu tentei introduzir, e isso dá algum... As pessoas podem pensar, é qualquer coisa que ele escreve, não, isso dá algum trabalho, claro, porque tem que ser inserido dentro há um contexto do livro, e tem que ser trabalhado. Por um lado, é essa transição. Por outra, foi também, acho que o que foi mais difícil foi eu desprender-me um pouco da morte do Papa e de toda a série e pensar, eu não vou continuar a fazer um livro atrás de livro
apoiado pura e simplesmente na caracterização da religião islâmica ou da religião judaica ou da religião católica, e vou trabalhar em rede, que ao fim e ao cabo acaba por ser a minha principal função, que sou um ficcionista. E foi esse o principal desafio, foi conseguir lidar com aquele que eu considero que é o enredo mais complexo de toda a série. Eu devo confessar que a tua resposta me surpreendeu, porque eu estava à espera de uma outra resposta. Então, eu achei que tu neste livro tiveste a preocupação de fazer pontes com os livros anteriores, uma vez que as personagens, algumas já existiam anteriormente, e corrige-me se eu estiver errada, porque isto é a minha visão de leitura. Quem lê O Cardeal, é claro que a sua leitura vai ser extraordinariamente beneficiada se conhecer as outras obras. Sim. Mas quem nos está a ouvir não pensa, agora vou ter que ler os 5 livros ou 4 livros anteriores para chegar a este. Não, porque a pessoa pode pegar neste Cardeal e ficar fascinada e depois voltar atrás e ler os outros todos, mas é um livro que tem vida própria, é um livro que vale por si só. Tu tens o cuidado de introduzir pequenas informações para fazer as tais pontes com os livros anteriores, mas é um livro que vale por si. E eu, à medida que ia lendo O Cardeal, pensei, bem, não deve ter tido aqui muito trabalhinho com isto. Tive. Estou sério. Está certa. Essas ligações aos livros anteriores, de uma certa forma, surgem como uma intenção de, se é que me é permitido fazer isso, homenagear os livros anteriores. Acabemos, talvez só adormecida, que acaba por não ter aqui uma ligação direta ao Cardeal, porque há elementos de Pecados Santos, há inclusivamente uma analepse relativa a Pecados Santos, há elementos da Última Ceia e há muitos elementos da morte do Papa, obviamente, que é o livro anterior. E o meu objetivo foi tentar passar um bocadinho pelos livros anteriores e tentar chamar aquilo que foi o meu trabalho anterior, a criação de personagens que eu considero que são bastante complexas e muito boas, como é o caso da Sofia, que volta a aparecer, uma personagem que foi muito trabalhada em Última Ceia, que eu aqui fui rebuscar, e que já estava previsto entrar em A Morte do Papa e eu acabei por não a incluir, e aqui acabo por incluir, embora de forma muito secundária, mas reaparece finalmente. É uma personagem que deverá ser trabalhada mais à frente, vai voltar a aparecer no próximo livro. Mas sim, houve esse trabalho de ponte, mas o facto de eu trabalhar há 5 anos com o Afonso acaba por ser mais fácil, porque a história do Afonso continua muito presente na minha cabeça e a história dos livros acaba por ficar muito presente na minha cabeça, se bem que eu considero, como tu disseste, que este livro é completamente independente dos outros. As pessoas não precisam de ler toda a série Afonso Catalão para poder... Deviam, eu acho que sim. Para poder desfrutar em pleno de O Cardeal. Eu acho que é um livro, de uma certa forma, não por isso, porque acho que os outros livros também tinham essa característica, mas porque é um livro, eu acho que é um livro bastante diferente dos anteriores. E acaba por ter um grande fator de sedução junto do leitor. É surpresa, sim. Eu acho que é um livro que facilmente se vai agarrar às pessoas. Sim. Porque também é o meu primeiro... E aos gatos. Que ultimamente... As tuas redes sociais. Ultimamente as pessoas andam a enviar imensas fotografias com os gatos agarrados ao livro. O teu cão não fica ciumento? Não. Ele se pudesse apanhar o livro, ele destruía logo. Estás a ver? Os gatos não. Os gatos não. Não, ele rasgava logo a capa e pronto. Ficava o assunto resolvido. Mas acho que é um livro que tem alguns elementos que os outros livros não tiveram. Nomeadamente, eu acho que é um livro com uma envolvência bastante superior. Não quer dizer que os outros livros não sejam envolventes, mas talvez pela forma como este livro está construído, isso também deriva um pouco da minha experiência enquanto escritor. Eu acho que este livro agarra a partir da primeira página e é difícil largar o livro. Eu sou prova disso. Olha, Nuno, nas outras entrevistas que te fiz, eu tenho a ideia que terminei sempre com a mesma questão, mas esta vez também vou elevar um bocadinho a fasquia. Eu lembro-me que perguntei-te sempre se não gostavas ou se não fazia parte dos teus projetos ver os teus livros transformados em filme, porque eu acho que eles têm tudo. Têm desde a tal linguagem cinematográfica, mas toda a envolvência. Eu acho que davam excelentes filmes. Desta vez acho que não. Desta vez eu acho que nós devíamos agarrar na série Afonso Catalão e transformá-la em série. Nada menos que isso, uma série. Gostavas?
Gostava, nós inclusivamente, eu tenho um argumento escrito para a morte do Papa, que é um argumento para um episódio piloto de uma série. Sim, e abordámos uma produtora portuguesa com esse argumento. O argumento acabou por ser bastante elogiado pela produtora, mas a produtora disse-nos que já estava a trabalhar numa série sobre um Papa e acabou por recusar o argumento. Má opção. Eu acho que foi uma péssima opção. E portanto, neste momento, o argumento está parado, está em stand-by. Obviamente que vamos tentar continuar a abordar outras produtoras, não há muitas mais em Portugal. Eu, assim, de repente, consigo pensar em 3 produtoras grandes que podiam pegar num projeto destes, mas a verdade é que o argumento está escrito e é possível arranjar uma solução para ele. Vamos ver qual é que será a melhor. Eu nestas coisas acredito que há um timing certo, portanto é porque não tinha que ser, e algo maior vai certamente chegar à morte do Papa. Nuno, também, só para terminar, porque o nosso tempo está mesmo a esgotar-se, eu tenho a certeza absoluta que para o ano, em janeiro, cá estaremos. Eu vou ter novamente o privilégio da tua companhia. Eu acho que sim. Tenho a certeza absoluta que já estás aí cheio de novas ideias. Também para te ajudar a descomprimir de toda esta situação que estamos a viver e destas condicionantes todas. Mas eu li numa entrevista, e como eu sei que há muitos dos nossos ouvintes que gostam do teu trabalho, eu faço questão de esclarecer isto. É que eu li que tu em 2022 ias fazer uma pausa. Eu pensei, não, isto tem que ser uma estratégia de marketing, ele não vai afastar-se. Não, diz-me que não. Estás cansado? Eu digo que não sei. Dizes que não sabes. Eu já falei no assunto com a editora e com a agência, e na altura eles desconversaram um bocado. Pois. E realmente já referi mais do que uma entrevista que estou a pensar fazer uma paragem para o ano. Neste momento, a situação que está a acontecer no país acabou também por colocar muita incerteza em tudo, até nisso, porque o meu objetivo era fechar um ciclo com o meu último original dedicado à série Afonso Catalão. Sim. Que não tinha que forçosamente acabar, mas poderia ser mais ou menos fechado em termos de enredo e deixar uma outra ponta solta atada com o 6º livro. E iria parar já com a trilogia Freelancer reeditada e também 6 originais com a cultura relativos à série Afonso Catalão. E iria fazer uma pausa essencialmente porque acho que estava a necessitar de a fazer. Por questões pessoais, claro. Porque preciso de tempo. É muito desgastante, não é? É muito desgastante, é uma pressão muito grande. E precisava tu não vives disto, infelizmente. Sim, e precisava de tempo para me organizar. E também porque gostaria de experimentar outros livros fora da série Afonso Catalão. E se continuar a publicar um livro... Os temas fora dos thrillers, ou os thrillers são a tua praia? Os thrillers são a minha praia, mas não excluo a possibilidade de entrar por outro género muito diferente. O que é que seria esse género? Não posso dizer. Pronto, mas eu acho que uma pausa daqui a um ano me iria fazer bem. Obviamente que agora, possivelmente, a trilogia Freelancers vai se atrasar. Não sei o que é que irá acontecer ao próximo original, porque também isso poderá ser atrasado. A editora tem um planeamento que neste momento está indefinido, porque ninguém sabe quando é que nós vamos retomar a atividade. E logo vejo o que é que irá acontecer a seguir para o ano, logo penso no assunto. Mas alguns no tempo sim, irei fazer uma paragem por um tempo bastante acentuado. Também, não só para me dar tempo para me organizar e para descansar um pouco, como também para dar a oportunidade às pessoas de descansarem de mim, da série, e também dar a oportunidade a outros autores. Por exemplo, a Cultura Editora está a lançar novos autores de thrillers, que se calhar, se eu me afastar um pouco, também poderão ter uma oportunidade de chamar alguns leitores para eles, enquanto eu às vezes acabo por me sentir um bocadinho monopolizador da atenção dentro dos thrillers, dentro dos autores portugueses. Parece que é tudo em torno de mim. Não é questão de ser o melhor, acaba por ser aquele que tem a carreira mais antiga, digamos assim. Vou-te confessar uma coisa, eu lembro-me também nas primeiras entrevistas que te fiz, nomeadamente na primeira,
te dizer que tinha gostado muito do teu livro e que a tua escrita me fazia lembrar o Dan Brown, que na altura era um autor que eu li imenso e gostava muito. Hoje em dia já não leio Dan Brown e continuo tua fã. Ok, portanto, já deixei o Dan Brown. Roubei uma leitora de Dan Brown. Roubaste. E há muitas pessoas que pensam exatamente como eu, não tens uma escrita fantástica. És sem dúvida um escritor de qualidade. Eu às vezes fico assim, e tu sabes que eu sou uma pessoa que devora livros, tenho alguma pena, não, tenho muita pena que se leia cada vez menos, e a prova são os meus alunos todos os dias, mas tenho alguma pena de ver que às vezes aquela literatura cor-de-rosa bate todos os tops de vendas, porque é aquela literatura que não deixa marcas, que não nos toca, que não nos faz refletir, que não nos emociona, enfim. E depois há escritores extraordinários que às vezes ficam assim um bocadinho na prateleira, felizmente que não é o teu caso, mas também há por aí muito bons livros. Não, gostei muito de ter aqui, é sempre um prazer conversar contigo. Obrigado Boa pelo convite. sorte para este O Cardeal. Fica aqui a indicação aos nossos ouvintes. As livrarias estão fechadas, mas as lojas online não, é sempre possível. Aposta na literatura, aposta em cultura, nada melhor que um livro para nos fazer companhia nestes dias difíceis que estamos a viver, e de certeza que se vai apaixonar pelo Afonso Catalão e as suas aventuras. Obrigado a todos por ouvirem. Nuno, saúde, tudo bom? Obrigado para ti também, Sandra. Obrigado. Marcamos encontros consigo no próximo fim de semana. Já sabe, a nossa sugestão, Nuno Nepomuceno, O Cardeal, um livro da Cultura Editora. Páginas Soltas. Uma viagem ao mundo dos livros. Sandra Barbosa apresenta-lhe os livros de sempre, as obras mais recentes e entrevistas com autores. Aos sábados, entre as 15 e as 16, na Torres Novas FM. Páginas Soltas. Deixe contagiar pela magia dos livros.